do Além, fascículo 3. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1923. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt e, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispíritico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, haviam aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público vozes de alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Espaços em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, João 14, 6. Do além. Apresentamos aos nossos prezados confrades e amigos o terceiro fascículo do Além, coletânea de comunicações mediúnicas, tomadas por audição pelo médium Aura Celeste, em diversas sessões espíritas realizadas na Federação Espírita Brasileira, no Círculo Espírita Carité em nossa residência. Da mesma forma que os fascículos anteriores, este é de distribuição gratuita, obedecendo ao mesmo critério,
dai de graça o que de graça recebestes. Temos grande satisfação em registrar aqui os nossos agradecimentos às boas referências feitas pela imprensa por ocasião da publicação do primeiro e do segundo fascículos e igualmente aos bons amigos que por cartas de felicitações se congratularam convosco pela iniciativa que tomamos, dando a publicidade às preciosas mensagens do além. Animados, pois, do sentimento de caridade para com o nosso próximo e do desejo ardente de contribuir para a divulgação da santa doutrina que professamos, encorajados pela aceitação carinhosa daqueles a quem acabamos de manifestar o nosso reconhecimento, entregamos aos crentes, adeptos e apreciadores do espiritismo cristão esta nova série de comunicações. Acamara, Rio de Janeiro, outubro de 1923. 114. 19 de outubro de 1922. Amados irmãos meus, grande é a influência que exerce a religião sobre a moral da humanidade. Podeis avaliar o grau de elevação moral de um povo pela religião que ele demonstra possuir. Mais restritamente, podeis avaliar o valor do homem pelo cunho característico que nele imprime a religião que professa. Todos erram, todos caem, todos pecam, mas, no meio desses erros, dessas quedas, desses pecados, brilha sempre uma réstia de sol. Esse fio de luz é a fé. Estais numa época em que é necessário todo o esforço no intuito de esclarecer a fé, envolvida, como se encontra, entre a superstição de um lado e o sectarismo do outro. É preciso que as vossas energias se focalizem no ponto central, causa e origem da fé, Deus, o Criador onipotente de todos os mundos. Esse mesmo Deus, em quem todos vós credes, não quer a vossa fé, sem reflexão, sem raciocínio. Ele a quer inteligente, viva, racional. Crendo em Deus, meus amigos, novos horizontes se abrirão à vossa fé, belezas inigualáveis vos revelará a doutrina que abraçais, o espiritismo cristão, que renascerá, cumprindo as promessas do Cristo. Verá o mundo, então, quanto vale o poder da fé, e, reverente, receberá o batismo do céu. Max. 115. 20 de outubro de 1922. Muito amados irmãos meus, Deus vos abençoe e guarde em sua santa paz. O Criador amantíssimo, que fez e sustenta todos os seres e todas as coisas, nada fez imperfeito. A cada um dotou das faculdades necessárias ao seu estado natural. O animal, pelo instinto, conhece aquilo que lhe é nocivo. Tanto assim é, que eles vos dão o exemplo da sobriedade, não comendo nem bebendo, além do que lhes é necessário para o sustento físico. O seu instinto os adverte daquilo que lhes é contrário e mesmo perigoso à conservação da saúde, e eles conhecem entre mil a erva daninha que não podem comer. Assim também o homem, e digo melhor, com maioria de razão o homem, a quem Deus deu entendimento das coisas, a lucidez da inteligência, para discernir, sabe por um raciocínio lógico e não por instinto, aquilo que é bom, bem como o que é mal para o seu organismo físico tanto como para a moral do seu espírito. No entanto, quantas vezes o homem, apagando a luz da inteligência, contrariando a voz da natureza, se embrenha por caminhos perigosos, usando de hábitos que lhes tragam a saúde do corpo e envenenam a calma do seu espírito. Quantas vezes o homem, tendo feito o propósito firme de abandonar erros passados, volta a palmilhar os caminhos tortuosos, que já havia abandonado. Fugi, meus amigos, fugi das tentações dos vícios, fugi dos lugares perigosos, nos quais a vossa fé se chafurda no lamaçal dos erros. Sede limpos de coração, tanto como de obras e de palavras, bem como de ações. Um crente espírita deve procurar ser puro, para poder guardar em seu peito o amor do Divino Mestre. Paz convosco. Max. 116. 20 de outubro de 1922. Amados irmãos meus, a caridade e a paz do Senhor convosco estejam. Ouvistes, meus queridos amigos,
falar acertadamente sobre a responsabilidade daquele que se diz espírita. Permiti-me, no entanto, acrescentar, espírita cristão, servo do Senhor. Professais a doutrina da nova revelação, conheceis em parte os fundamentos desta doutrina e tendes o desejo de segui-la em sua fé, em seus mandamentos. Fazeis bem nisto. Entretanto, meus queridos amigos, permiti-me um conselho de irmão. É certo que as vossas faltas, os vossos grandes erros, o passado negro, que, felizmente, é passado, muito justamente perturba a vossa consciência. Sabeis que diante de Deus só a santidade pode aparecer. Sabeis que Ele não pode pactuar convosco, nos vícios e pecados. Mas, queridos filhos meus, grande é a caridade do Pai. Deus rejeita o pecado mas ama o pecador. E nem vos admire as minhas palavras. Se não fosse o amor sublime, se não fosse o amor em alto grau, que o Pai onipotente tem por seus filhos, o que viria Jesus buscar a este mundo, neste lodaçal de crimes, de imperfeições e de fraquezas? Que viria o Cristo, o Senhor, a que buscar? Ele, o pastor amigo, veio buscar as ovelhas desgarradas e, se entre 199 estiverem salvas e uma se despenhar pelo abismo do pecado, o Cristo, o Senhor irá ao alcance dessa mesma ovelha até que a possa trazer nos ombros, para dentro do redil. Meus amados amigos, a estrada que tendes de percorrer até o infinito é longa, a vossa passagem neste mundo, a vossa existência, é breve, mas, daqui até alcançar o ponto terminal a que deveremos todos atingir muito e muito nos falta. Que o desânimo se aposse de vós no meio desta carreira não é bom, muito tereis de sofrer, e sofrereis dobrado. Jamais o crente deve duvidar, nem por um instante, da misericórdia do Pai. Convencei-vos do que vos afirmo, vós sois amados por Deus, apesar das vossas fraquezas. Tende ânimo, coragem e avançais sempre resolutos para o alvo supremo da vossa vocação, o Cristo do Senhor. Pelo conhecimento da doutrina espírita, dele vos aproximais, estudai-o com amor, com carinho, procurai sondar os arcanos da sabedoria, nela contidos e elucidai a vossa inteligência, esclarecei o vosso entendimento, colhendo os ensinamentos puros que nela se encontram, absorvei-os como crentes, como a criança absorve o leite materno que lhe sustentará as forças, enquanto não pode tomar conta de si mesma. Amados irmãos meus, o divino Salvador da humanidade ora constantemente por vós ao Pai, interessa-se por vós, recordai-vos das palavras, meus filhos, que ninguém peque, disse o apóstolo do Senhor, mas se alguém pecar não se julgue perdido porquanto tem um advogado amoroso que o defende perante o Pai. É o Cristo, o Senhor. Pois bem, amados meus, esforçai-vos por ser bons, procurai praticar a virtude, ajudar ao que sofre, socorrer o pobre nas suas necessidades, não ouvideis os ensinos do Evangelho. Sede bons para com os outros, carinhosos, afetuosos e sobretudo unidos, para que a vossa fé, como um bloco, seja sólida e firme. Meus queridos amigos, desejo que a paz permaneça convosco e, assim dizendo, penso implorar ao Pai a maior das suas bênçãos, o sossego dos vossos espíritos. Não desanimeis na grande jornada que tendes de fazer, e nas vossas orações ao Pai, dobrando o vosso joelho em terra pedi, antes de tudo, que perdoe as vossas iniquidades, que perdoe a dureza dos vossos sentimentos, que vos ensine a orar. E, quando vos faltar a expressão, então, que o vosso pensamento se volte para Deus e essa vibração, percorrendo o infinito, será atendida por Deus, que aceitará a vossa súplica. E que essa bendita paz permaneça em todos vós. Tiago 117. 31 de outubro de 1922. Amados irmãos meus, paz convosco. Mais uma vez estando entre vós, eu desejo testemunhar o meu reconhecimento a Deus pelos sentimentos de humildade que a sua bondade infinita procura gravar neste momento em nossos espíritos.
Tendes bons propósitos, amados irmãos meus, tendes bons desejos, falta-vos apenas a força necessária para a execução desses projetos. Mas não desanimeis, filhinhos meus, a conquista que tendes em mente é a mais santa possível, o vosso ideal é sublime, a vossa carreira é grandiosa, certo, chegareis ao fim. Não desanimeis pelos tropeços e obstáculos que se antepuserem ao vosso caminhar, porque se pela vossa fraqueza não puderdes os vencer, certo é que, com auxílio divino, chegareis a transpor todos os obstáculos e alcançar o ideal sublime para que fostes criados. Este é um mundo de lutas e provações, nele não podereis encontrar a felicidade completa. De vez em quando oásis suavizarão o ardor da canícula, o que será apenas passageiro, porque, bem sabeis, a vida é uma luta constante. Tendes por um lado as tentações do mundo, as suas riquezas, o seu orgulho, as suas ambições, os seus combates, do outro lado tendes a vossa fraqueza, a vossa falta de perseverança, o vosso desânimo e, no entanto, amados irmãos meus, nós que temos trilhado o mesmo caminho por onde hoje passais, que temos tido as mesmas lutas que continuais a ter, nós que passamos por todas essas amarguras porque passais, damos graças ao Pai de eterna sabedoria, que, nos conduzindo pela mão, trouxe até o ponto onde nos encontramos, embora ainda bem distante daquela perfeição que desejamos alcançar. Glória seja dada ao Pai, porquanto, amando seus filhos com extrema ternura, de que só é capaz a sua alta sabedoria, a sua incomparável bondade, a sua misericórdia infinita chegou ao ponto de baixar os olhos para os seus pequeninos filhos, os ajudando a subir degrau por degrau a escala do progresso que um dia alcançarão. Meus amados filhinhos, louvado seja NSJ Cristo, que tem inspirado vosso sentimento e vos tem guiado até o ponto em que vos encontrais hoje. Seja Ele o alvo supremo de toda a vossa dedicação, de todo o vosso anelo. Nos vossos corações o chamais Divino Mestre por quê? Porque reconheceis nele a natureza superior, o Espírito que vos pode guiar em todos os transes da vossa vida. Jesus é a rocha salvadora, é o abrigo do pecador. Atende a todas as ovelhas desgarradas que se desviaram do caminho e vai buscá-las, gostoso, para trazê-las novamente para o aprisco. Encetai o vosso trabalho, estudai a lição do batismo do Cristo e colhei das páginas do Evangelho de Jesus os ensinamentos preciosos que serão o farol da longa jornada que tendes de fazer. Louvado seja NSJ Cristo. Que Ele vos abençoe e seja convosco nesta reunião. Paz convosco. Tiago 118. 23 de novembro de 1922. Filhos amados do Pai Celeste. Aprender a conhecer a Deus pelo amor, pela ciência e pela pureza, eis o que deve aspirar o espírito que deseja progredir. Jesus, a síntese perfeita da virtude, o símbolo excelso da perfeição absoluta, trouxe ao mundo o exemplo vivo da moral que os homens devem observar para, seguramente, alcançarem o destino para que foram criados. Que faz o homem para mostrar a sua gratidão, o seu apreço, a esse anelo do Divino Mestre pelo seu constante evoluir. Desprezando as santas leis do Cristo, o homem deseja ser o guia de si próprio, tomando as rédeas da mão da providência para guiar o seu próprio destino e, sob a influência das suas próprias convicções pessoais, vazadas nos moldes do seu orgulho e dos sentimentos inferiores das suas paixões, ele menospreza os ditames do Cristo. Insensatos! Que conta dareis vós dos vossos atos no além, quando vos for perguntado por que desprezastes as leis divinas, substituindo o código de amor pelo código de convenção, forjado pelo vosso desmedido quão insensato orgulho. Basta da ignorância. Basta de hipocrisia. Basta de aviltamento moral. Basta de torpezas e iniquidades. Evitai, enquanto é tempo, o fracasso moral para que caminham os vossos espíritos. Estas palavras vos manda o Espírito que faleis aos homens de dúbia fé, Paulo,
por graça de Deus, servo do Senhor. 119. 28 de novembro de 1922. Deus seja convosco, prezados irmãos meus, Jesus convosco permaneça. Grandioso, sublime, é o assunto que hoje procurastes desenvolver na vossa lição, a evolução do espírito desde sua origem, desde a sua formação. É certo, meus amigos, que Deus tudo criou, tudo fez perfeito e nada da sua obra necessita de correção, do seu plano admirável, para a realização dessa obra mudado sobre os ditames da sua alta sabedoria foi ele mesmo o executor competente, ele o próprio arquiteto que idealizou e construiu. Criado o espírito para a perfeição, necessário se fez que, por si próprio evoluísse até atingir o fim para que foi criado. Refleti um pouco, amados irmãos meus, sobre esta verdade que os vossos próprios lábios proferiram. Sabeis que a evolução do homem, ou melhor, a evolução dos espíritos principiada em outros mundos, também em outros mundos será terminada, e sendo a Terra o planeta que habitais, um ponto intermédio no espaço infinito, incorre também nesta evolução. Sabeis também que muitos dos espíritos que até vós baixam, trazendo-vos comunicações do além, são espíritos ainda em meio à sua evolução. Perfeito só Deus, ciência absoluta, só Ele encerra, infalibilidade só nele existe. Assim, amigos meus, o espírito pode em uma época trazer um testemunho e, mais tarde, a sua evolução fazê-lo conhecer não ter sido completo esse testemunho. Eis porque, muitas vezes, vos transmitimos notícias, comunicações, asserções do além, que, posteriormente temos de modificar. Isto significa que os espíritos por vós chamados superiores, não são todavia perfeitos, pois que a sua evolução não está completa. Caminhemos todos, amados irmãos meus, caminhamos todos em demanda do alvo supremo que Deus nos tem mostrado. À frente dessa numerosa falange, que deseja atingir a culminância, encontra-se o Espírito puro de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é competente para dirigir, só Ele pode ordenar, só Ele tem ciência completa em si, porque Deus assim o determinou. Amados irmãos meus, o estudo é profundo e depende de muita meditação, de muita reflexão, sendo que o elemento essencial para que possais aprender a instrução que vos é ministrada nesta casa, o elemento principal, dizia eu, é a vossa boa vontade. Estudai, amados irmãos meus, mas a estudar despidos do orgulho vão com que o homem muitas vezes se adorna, supondo-se superior ao seu semelhante. Sois discípulos no vosso plano como no plano espiritual somos também alunos, todos queremos aprender, esforcemo-nos para conseguir fazer a vontade de Deus, que é a evolução do nosso próprio espírito. Assim sendo, estudemos juntos, amados filhos, sem a preocupação do orgulho, e aquele que for ganhando mais instrução deve ir transmitindo aos irmãos mais fracos as noções que for acumulando. Meus queridos filhos, é necessário estudar, é necessário aprender, mas é necessário sobretudo sentir. Vós não necessitais aprender apenas para conhecer a vossa origem, o fim para que viestes a este mundo. Deveis saber que para a completa evolução de um espírito se faz necessário tanto o lado da ciência, como o lado da bondade, da justiça e da misericórdia. Procurai desenvolver no vosso íntimo essas qualidades essenciais ao espírito cristão. Despivos de todo o orgulho, repito, sede humildes escultores da verdade, auxiliando-vos uns aos outros. Jamais ponhais tropeço à marcha evolutiva do progresso do Espiritismo, pois que muito há vos ser revelado. A palavra do Divino Mestre assim falou, e nem tudo pode ser dito naquela época porque não estáveis aptos a suportar. Assim, no decorrer da vossa vida material, ireis ganhando elementos para a evolução do espírito até que nos mundos superiores, quando o vosso progresso os tenha permitido alcançar, novas lições vos serão ministradas e talvez, quem sabe, neste mesmo recinto venhais retificar ou ratificar as verdades proferidas na lição de hoje. Cede, pois,
bons, tende bons pensamentos, repeli tudo o que é impuro, limpai os vossos corações das afeições que não são santas, amai-vos uns aos outros fraternalmente, e, confiantes no Divino Mestre, único que vos pode dirigir sabiamente, e levar para ele os vossos pensamentos em súplica, pedi-lhe abençoe o vosso ensino de modo que ele seja eficiente. Neste intuito, amados irmãos meus, o vosso amigo que, neste momento vos dirige a palavra, Tiago, vos convida, permanecendo de pé, a fazer uma oração ao nosso Deus para que torne eficaz o nosso esforço. Pai Santo, Pai de infinita misericórdia e justiça, olha misericordiosamente para este pequeno grupo de teus filhos aqui congregados em teu nome, dispostos a fazer a tua vontade e pô-la em prática. Para a realização deste desejo suplico-nos em todos os seus corações, em todos os seus sentimentos, em todos os seus pensamentos. Purifica, nosso Deus, aquilo que vires não ser santo, purifica os seus hábitos, os seus costumes, as suas ideias. Pai, fazes unidos, amando-se fraternalmente, compreendendo a tarefa que os trouxe a este mundo. Cada um deles tem o seu compromisso, duras provações, experiências difíceis a realizar, mas tu, nosso Pai, podes auxiliar a todos amparando-os, inspirando-os, fazendo com que suas vidas sejam agradáveis, e, dentro dos limites do livre-arbítrio, executem tua vontade de todo o seu coração. Não queremos deixar no esquecimento os nossos pobres irmãos desencarnados e tantos aqui presentes, e Senhor, sedentos da água que corre da vida eterna, sedentos de luz, tantos endurecidos na senda do erro, tantos fechando os olhos à luz da verdade que procuras espargir sobre eles. Ó, nosso Pai, a culpa talvez seja nossa, não sabemos despertá-los para o bem, perdoa-nos, e dá-nos forças e radiação suficientes para tirá-los da letargia em que permanecem, para que eles da estadia no espaço se agitem, Senhor, e possam ver a tua luz, e deixar o que é mal, deixar de perseguir os seus irmãozinhos encarnados, deixar de fazer coisas desagradáveis aos teus santos olhos. Pedimos também a tua benção especial para os sofredores do corpo e do espírito e suplicamos para nós a graça de podermos assisti-los, ajudá-los e dar-lhes o conforto de nossa presença pela irradiação do teu amor. Abençoa todos estes por quem te pedimos, Pai, não porque tenhamos direito de pedir, mas pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu amor infinito permaneçam com todos vos hoje e sempre. Tiago 120. 29 de novembro de 1922. Resposta M. A comunicação dos desencarnados com os espíritos encarnados, hoje é um fato incontestável, podes crer, ninguém, de boa fé, o duvida. Que um médium sonambúlico psicográfico possa dar as mais evidentes provas da sobrevivência do espírito, é coisa já suficientemente provada. Que há charlatães, pessoas pouco escrupulosas que especulam com os inexpertos, sei eu, e sabes tu tão bem quanto eu. Não tenho por norma ferir suscetibilidades e reprovo o mau hábito de quem por gosto melindra o seu semelhante. Mas, a verdade acima de tudo. X. Não é o espírito que ditou aquela comunicação. A sua clarividência não consentiria abordar assunto de tal responsabilidade com a leviandade de pensamento que externou o autor daquela mensagem. Não consintas que o teu ânimo se perturbe com essas decaídas dos pobres irmãos desencarnados que, revestindo-se dos nomes que assinam aquelas comunicações pouco cristãs, porque nada têm de evangélicas, assumem responsabilidades cujo peso os esmaga pela falta de critério com o que tomam o encargo de esclarecer um ponto, sobre o qual mal informados estão. Muitas surpresas vos aguardam, a ti e aos outros, no futuro, porquanto pensais que a última palavra já foi dada em matéria de revelação. E no entanto sabeis que a revelação religiosa e progressiva é proporcional ao progresso que o homem vai realizando.
Serão, porém, os prepostos determinados pelo Cristo de chegarem perto dos vossos olhos o facho luminoso da verdade que esclarecida brilhará aos vossos olhos irrepreensível, inconfundível. Essas revelações não dirão respeito somente a Jesus, o Cristo, mas também à Virgem Santíssima, sua Mãe Imaculada. Max. 121. 15 de janeiro de 1923. São absolutamente verdadeiros os princípios básicos do Espiritismo. Formados por Deus para atingirem a perfectibilidade, os espíritos trabalham, pelo seu próprio esforço, para alcançarem maior luz, na marcha progressiva da sua evolução. A vida corpórea, na Terra, ou em outro qualquer mundo de condição inferior, serve para que, pondo em exercício as suas faculdades intuitivas, desenvolva ele maior soma de atividade, relativamente ao meio em que se encontra, de forma a granjear a verdadeira virtude, pela prática do bem que possa realizar em cada uma dessas periódicas paradas que vai fazendo, paradas essas que são as sucessivas encarnações neste ou naquele mundo de provações. Pois que deixei o mundo em que habitais presentemente, inteiramente persuadido de ideias absolutamente contrárias a esses princípios de verdade de que hoje estou, graças a Deus, de posse, sinto a necessidade imperiosa de vos transmitir estas minhas convicções, por serem elas a expressão da verdade, que hoje entreguemos aos homens, nossos irmãos, os quais, como eu em outros tempos, labutam cegamente por obscurecê-las, muito embora o seu intento não possa atingir o fim a que se propõe, porquanto o plano do Criador não pode ser ludibriado. A humanidade não é exclusivamente terrestre, nem completará na Terra o curso da sua evolução. Cuidai, pois, do vosso aperfeiçoamento moral e intelectual, a fim de mais rapidamente chegardes ao termo da vossa nobilíssima carreira. Quanto mais lentamente realizardes essa trajetória, mais dolorosa vos será ela. Sois senhores da vossa liberdade, responsáveis, por conseguinte, pelo bom ou mau uso que dela fizerdes. Podes fazer, minha irmã, destas minhas palavras o uso que melhor entenderes, contanto que deis publicidade a esta minha profissão de fé. Nerval de Gouveia, Doutor. 122. 27 de fevereiro de 1923. Bendito e louvado seja por todos os séculos o Senhor Deus, nosso Pai, e seu bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua paz misericordiosa e doce baixe sobre todos vós, santificando os vossos desejos, para que possais continuar a suportar as provações que tendes iniciado neste mundo. Amados irmãos meus, conheceis a razão por que vos encontrais neste mundo. Quais crianças postas em um batel sobre as vagas do mar, entregues às fúrias do salso elemento, vogais sobre as suas águas à espera de alcançar o porto para onde vos dirigis. Nesse barco, a vossa esperança se deve fixar naquele que o pode dirigir, naquele que é senhor do caminho por onde tendes de navegar. A vossa esperança deve fixar-se naquele que tem os elementos necessários para dirigir a vossa trajetória, naquele que é capaz de dominar os obstáculos que se apresentem à vossa frente, amenizando a dureza dessa travessia perigosa. Tendes visto, meus amigos, que a caridade do Senhor corre para ir para a sua justiça, e é necessário que venhais a este mundo de provações, impelidos pela culpa, para o resgate das faltas anteriores. Se a justiça de Deus exige que pagueis, até o último ceitil, as vossas dívidas, a sua caridade que não é menor, mas imensa quanto a sua justiça, corre pressurosa após ela para suavizar a tortura, amenizar a estrada das provações, confortar os vossos espíritos, a fim de que não vacilem. Trazidos a este mundo, amados irmãos meus, no cumprimento de um destino por vós mesmos escolhido, para o resgate das faltas cometidas em anteriores encarnações, vós, no espaço infinito, tendes aceitado, de todo o coração, o cumprimento desse dever. Se, por um momento só,
fosse possível afastar o véu que impede a recordação de vossa memória, poderíeis ver com que alegria, ao lado do vosso amado guia, tomastes o compromisso de resgatar todas as faltas, com que sofreguidão ambicionastes alcançar os páramos do infinito, pelo vosso próprio merecimento. Uma vez descidos a este lamaçal de vícios, a essa tortura que é o cárcere da matéria, toda essa visão está apagada da vossa memória, e, quando as provações se apresentam, eis que o vosso espírito se perturba, eis que vossa carne procura diminuir os voos da vossa imaginação guiada pelo espírito, e então, quantas vezes, amados irmãos meus, procurais lançar mão do que chamais acabamento da vida, como remédio para esses males, que nada mais são do que a realização daquelas provas por vós previamente aceitas. É assim, amados irmãos meus, que muitos de vós vêm a falir. Mas a misericórdia do Senhor, a sua caridade infinita não quer a vossa perdição, e, então, os vossos guias, prepostos nomeados pelo Divino Mestre, correm em vosso socorro, e procuram vos incutir ideias sãs, procuram, se conheceis a bela doutrina, despertar a vossa memória e, no meio dessa tempestade enorme de dissabores, no meio desse tremedal de tormentas que se vos afigura impossível vencer, o vosso entendimento desperta por um pouco, e é com grande júbilo que o vosso guia vos escuta dizer, por entre lágrimas solenes, Mestre e Senhor, reconheço a prova que escolhi, que se cumpra em mim a vossa santíssima vontade. Ó, meus amigos, é bem certo, então, a alegria do vosso guia se transforma em júbilo de tal valor, que não podeis medir neste momento. Sede, pois, fiéis na vossa provação. Neste momento em que estou convosco, vejo semblantes perturbados, corações tristes, pesarosos, que se ocultam sob a máscara do rosto, nos cérebros, pensamentos que perturbam as boas resoluções, mas eu espero, e peço a Deus neste momento, a graça dos fluidos regeneradores do seu Divino Espírito, para que, baixando sobre vós, vos façam compreender a razão do vosso sofrimento. Não, meus amigos, não sofreis imerecidamente, não é a justiça de Deus unicamente que exige sofrimento, a vossa própria resolução fê-lo aceitar de braços abertos e de coração resignado, portanto, sede felizes no sofrimento, no recôndito da vossa alma, quando se fecharem os vossos olhos para o repouso da noite, elevai os vossos pensamentos a Deus e pedi-lhe, Senhor, que esta provação se cumpra para meu próprio benefício, mas, ó Pai, dai-me forças, humildade e resignação para poder suportá-la. E assim fazendo, irmão meu, tu que tens diante de ti um imenso futuro radioso, pela resignação e paciência conquistarás a benção do Altíssimo, e o teu guia dobrando os joelhos perante o Criador dirá, Pai, eu te agradeço de todo o meu coração o teres permitido pudesse influir para o bem daquele que confiaste aos meus cuidados. Meus irmãos, eu desejo neste momento que a paz do Senhor repouse sobre vos e a sua bênção santificada regenere os vossos sentimentos, purificando as vossas inteligências e enternecendo os vossos corações, para que sejais um para com os outros não simplesmente justos, mas justos e cordatos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que a sua paz bendita fique com todos vós, é o voto sincero do vosso irmão. Tiago 123. 1º de março de 1923. Louvado seja entre todos vós o santíssimo nome do Senhor. Que a sua doce paz enche os vossos corações da suave alegria que emana do seu amor. Irmãos, meus, perdoai que venha apresentar-me neste recinto, tomando o vosso precioso tempo em ouvir as minhas queixas, a minha voz dorida. É que aqui se distribui fartamente o pão da caridade e eu sou faminto desse pão. É que aqui se dá de graça a água que mata a ardente da sede eterna e eu sou um sedento dessa água. Quero fartar-me de pão, quero desalterar minha sede. Fui marinheiro e longe da minha pátria vaguei meses longos,
sobre as tábuas movediças de frágil batel. Um dia, em pleno oceano, fomos tomados por violento temporal e ai de mim, para fugir à morte que me assinava na fúria dos elementos desencadeados, atirei-me alucinado às vagas desse mesmo oceano de que eu quisera escapar naquele momento. Sofro muito justamente desse ato de insensatez, sofro muito justamente resignado. Mas, vós que acudis ao apelo dos que padecem como eu padeço, intercedei por mim, orai em meu favor e perdoai eu ter vindo perturbar o ambiente salutar que vos cerca. Piedade para o pobre marinheiro. 124. 29 de março de 1923. Quinta-feira Santa. Paz, amados irmãos meus. Paz, queridos amigos. Paz com todos vós. Nesta hora solene, em que me encontro no vosso meio, rogo a Deus, súplice, que atenda a nossos pedidos no sentido de que esta paz bendita, aspirada por todo crente, se realize em toda a terra. Certo, a perfeição absoluta só no além se encontra, mas no entanto neste mundo há tanta necessidade de tal, que os vossos corações aliados ao nosso sentimento se congreguem no sentido de atraí-la para o vosso mundo. Deus não se fará rogado. Deus atenderá às vossas súplicas na medida exata da vossa fé. Incontinente afastado do vosso, quanto sangue derramado, que carnificina horrível, amados irmãos meus, para cumprimento de provações e expiações necessárias a muitos, mas que todavia não evitam o escândalo. Mas, ai daquele por quem vier o escândalo. Nesta hora solene, amados irmãos meus, em que comemorais a ceia pascal do Senhor, celebrando a fraternidade universal, que deve existir entre todos, e muito particularmente entre os filhos do Senhor que abraçam a doutrina dignificadora da regeneração do Espírito, nesta hora solene, amados irmãos meus, fazei um esforço sobre vós mesmos, abafai os vossos sentimentos de egoísmo, de orgulho, de ambição, de inveja, ou qualquer outro que venha turbar o ambiente que vos cerca, afastai as ideias preconcebidas, desviai o curso dos maus pensamentos. Arrancai dos vossos corações qualquer afeto que não seja digno de ser presenciado pelo Senhor, e, então, súplices, implorai a Deus esta paz para aqueles que sofrem, para aqueles que passam provações dolorosas, pelos que vós sabeis que as estão passando e pelo que vós ignorais, mas que do plano invisível estão patentes aos nossos olhos espirituais. Quantos, amados irmãos meus, derramam lágrimas de dor, lágrimas de angústias, de sofrimento e de remorsos, quantos, amados irmãos meus. Pois que a paz do Senhor se estenda sobre a terra e afaste tanta dor, e que possais, cumprindo a vontade de Deus, amar-vos uns aos outros, e que o sentimento de fraternidade, de solidariedade, seja uma realidade no vosso mundo. E Deus, caridoso e bondoso como sempre, perdoando as iniquidades de seus filhos, lhe mostrará o caminho do resgate, não desviando deles os seus santos olhos. Sede puros e fraternos nesta hora em que comemorais a última ceia, amai-vos uns aos outros, mas sinceramente, sede amigos, e Deus, que lê no íntimo das consciências, Deus que lê os pensamentos de cada um, Deus que conhece os vossos desejos e as vossas intenções, ó, não encontre dentro de qualquer de vós alguma coisa reprovável, alguma coisa de injusto, alguma coisa de pouco santo. Ó, amados meus, sede fervorosos no estudo desta lição, comemorai a Santa Ceia e aprendei o ensinamento sublime da humildade, aprendei a amar-vos uns aos outros, porquanto o Divino Mestre, aquele que Deus mandou ao mundo como modelo vos deixou as suas instruções. Amai-vos como ele vos ama para que possais ser dignos da paz eterna. Sois fracos, a carne não vos ajuda, irmãos meus, pelo contrário, a carne tolhe os voos do Espírito, mas para vos auxiliar, para vos encorajar, para vos confortar, Deus não cessará de mandar constantemente o seu Espírito que, fortalecendo a matéria,
vos dará forças para reagirdes contra o mal. Sede fervorosos, sede crentes, e amai-vos uns aos outros como verdadeiros irmãos. Pedro, o apóstolo do Senhor. 125. 30 de março de 1923. Sexta-feira Santa. Toda a glória, toda a honra, seja dada a Deus Onipotente, e a seu bendito Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Consultando as vossas consciências, amados filhos meus, consultando o íntimo de vossos pensamentos, uma conclusão nos aparece nítida, perfeita, sobrepujando outro qualquer sentimento, é a piedade que mostram os vossos corações sentir pela consumação do que chamais a tragédia do Calvário. Fazendo justiça aos vossos sentimentos não vos censuro, e no entanto esse não é o verdadeiro sentimento que vos deve inspirar neste momento. Encarai a consumação do sacrifício do Gólgota como a execução da suprema vontade de Deus. Cristo, o bem-amado Filho de Deus Altíssimo, fez o maior sacrifício possível em espírito de tal elevação em descer a este mundo, mas assim o fez em obediência à justiça divina que se cumpria. Necessário se fazia que a vontade de Deus fosse manifesta ao homem na pessoa de Jesus. Ele veio trazer a norma pela qual o homem devia pautar todos os seus atos para seguir o caminho que o seu Pai lhe indicava. Jesus apareceu entre os homens pobre e humilde, foi esta a primeira lição que lhes deu. Em seguida, pouco tempo depois, revelava sabedoria incomparável no templo entre os doutores, ensinando-lhe que a ciência é necessária ser adquirida. Entrando na função exata que o trouxe a este mundo, nosso Senhor Jesus Cristo começou a beneficiar os homens, dando a vista aos cegos, curando os aleijados, fazendo caminhar os paralíticos e limpando os leprosos. Ensinou de uma maneira prática e positiva o princípio da caridade. Nosso Senhor Jesus Cristo, prosseguindo no cumprimento da sua missão, foi além, perdoou a quem a lei dos homens não concedia perdão, tendo vós as provas disso em casos evidentes nas Escrituras. Pecados imperdoáveis para a justiça dos homens, naquele tempo ele os absolveu por completo, isso porque, penetrando no âmago das consciências, sabia que o pecador estava sinceramente arrependido da sua culpa, e nessas condições o perdão não se fazia esperar. Vede bem, meus prezados amigos, quantas lições em tão curto espaço de tempo. A humildade, a sabedoria, a caridade. Quantas lições proveitosas Jesus foi dando ao homem em seu benefício. Prosseguindo na sua missão, seguindo a rota que lhe fora traçada pelo Eterno, Jesus atingiu o cúmulo, ao sacrifício da própria vida, que ele entregou para retomar, porque assim estava determinado. O Cristo não sofreu como homem vulgar. Antes dele muitos outros foram crucificados e todavia dos seus sacrifícios passou a impressão, que não mais perdura. Vede, pois, amados irmãos meus, tendes de encarar o sacrifício da cruz pela execução da vontade de Deus que se realizou naquele tempo, como se há de realizar em todos os tempos. No entanto, direis vós, essa justiça, sim, tem aparência de injustiça, porquanto Jesus é justo e jamais pecou. Mas o Cristo assumirá a responsabilidade perante seu Pai de exemplificar toda a doutrina do seu Deus, e essa doutrina abrangia todos os pontos que ele veio explicar. Era, pois, necessário que o que ele ensinava fosse exemplificado, e esse exemplo chegou até ao sacrifício. Jesus entregou o seu espírito nas mãos de Deus e o seu corpo aparente às mãos dos homens para ser supliciado. Deveis, pois, amados irmãos meus, pôr de lado essa piedade caridosa que enche os corações, encarai nosso Senhor Jesus Cristo como o vosso Salvador, como aquele que tomou aos seus ombros o encargo de conduzir os homens pelo caminho da perfeição. Encarai-o desta forma e vê-lo-eis mais alto, mais sublime, mais perfeito na vossa compreensão. O que vos resta fazer para que a comemoração que celebrais nesta data traga proveito às vossas vidas? Procurar de hoje em diante pautar os vossos atos, as vossas resoluções,
pela norma que acabei de traçar diante de vós. É difícil, amados irmãos meus, é muito difícil, mas se for muito pesada a vossa cruz, esses amigos do espaço, vossos protetores e guias, não se farão esperar, correrão em vosso auxílio, quando a tribulação chegar, quando a fraqueza vos impedir de dar mais um passo para frente, eles vos auxiliarão para que continueis na vossa tarefa. Sede, portanto, humildes, ninguém queira ser mestre entre os seus irmãos, pelo contrário, sede todos humildes, fervorosos, sabendo tirar proveito dos conselhos que os vossos amigos bem-intencionados da terra vos dirijam, mas prestando atenção e cuidado na obediência restrita aos preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo, exarados nas páginas dos Evangelhos, explicados pelos seus apóstolos. Sabeis, irmãos meus, nos tempos em que Jesus andou no mundo, os seus discípulos eram pobres, ignorantes pescadores, a quem o Mestre esclareceu para a propagação da doutrina, que não era sua, mas do Pai que o enviara. Pela sua ascensão, ininterrupta e progressiva a planos mais elevados, o próprio Cristo lhes tem ministrado lições mais completas, porquanto a perfeição absoluta só Deus possui. Eles se encontram, portanto, mais adiantados do que quando aqui estiveram, pelo cuidado incessante de nosso Senhor Jesus Cristo em prodigalizar-lhes maiores benefícios. Tomai em consideração suas advertências. Não estabeleçais termos de comparação nas lições que vos venham trazendo com o que já há tantos anos atrás eles disseram, quando os seus conhecimentos eram mais imperfeitos. Hoje não são perfeitos, mas em todo o caso o tempo decorre. Amados irmãos meus, o Mestre não se fatiga, o Mestre incessantemente cuida, como sempre cuidou, dos seus pobres discípulos. Aqui me tendes convosco comemorando a sagrada paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e vos concito, amados meus, a formardes um voto sincero dos vossos corações e que esse voto alcance a consciência e a vossa razão de criaturas esclarecidas. Tomai o compromisso solene de servir a Deus melhor, pela humildade, pela abnegação, pela renúncia de vós mesmos, pelo sacrifício, e até pela morte do corpo se tanto for necessário, e tende confiança, amados irmãos meus, que a vigilância de Jesus não cessará sobre vós. Deus vos abençoe. Cristo, nosso Senhor, permita que a sua paz serena perdure convosco hoje e sempre. Vicente de Paulo. 126. 8 de abril de 1923. Louvado seja entre vós o sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por toda a eternidade dos séculos. Assim seja. Bem-aventurado o varão que busca a lei do Senhor, nela medita e dela tira os ensinamentos para o seu viver, a regra para as suas ações. Bem-aventurado o homem em que Deus põe a sua confiança. Bem-aventurado aquele que confessa a descida do Verbo do Senhor na pessoa imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo. Reflete, amados irmãos meus, em todos os ensinamentos que deixou o Mestre exarados nas páginas benditas do seu Santo Evangelho. São estes ditames sem jaça, de suma necessidade a todo aquele que deseja ser agradável aos olhos de Deus. Vós, que deixando lá fora, no burburinho da cidade, os divertimentos pecaminosos, inúteis à alma e prejudiciais ao homem, por vezes, bem-aventurados sejais, pois que buscando a comunhão dos fiéis ao Senhor viestes prazenteiros ouvir a palavra que desce do alto, inspirada no bom desejo de servir e adorar a Deus. Ele vos abençoe, pois, santificando os vossos intuitos a bem do amor do próximo e da glorificação do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e proveito espiritual. Max. 127. 10 de abril de 1923. Meus queridos amigos e companheiros, Deus seja entre vós. Não sou um dos vossos mestres, mas um dos vossos amigos. Não me cabe ensinar, corrigir, mas contar-vos as minhas experiências e, ao mesmo tempo,
ajudar-vos um pouco a dar um passo mais à frente. Foi-vos dito, amados companheiros meus, que Deus tem criado os espíritos em igualdade de condições. É uma verdade. Deus não tem o espírito de parcialidade.